som, ok? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Viemos até este lugar para pregar o Evangelho de salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. Livro de São Mateus, capítulo 24. Eu vou ler uma palavra que é a palavra de Deus. A Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. A Bíblia também diz que quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Eu vou ler Mateus capítulo 24, que diz a palavra do Senhor. O sermão profético, o princípio das dores. E quando Jesus ia subindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo-lhes: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, tenham cuidado, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, doenças e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todos as gentes por causa do meu nome. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as gentes. Então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus começa a nos ensinar aqui no livro de Mateus capítulo 24. A Bíblia diz que Jesus estava no templo, e a Bíblia diz que ao sair Jesus do templo, os seus discípulos chamaram Jesus e começaram a mostrar para Jesus a estrutura do templo, a maravilha que era aquele templo naquela época. Grandes pedras, edifício enorme, bonito. E Jesus repreendeu os seus discípulos. Jesus repreendeu os seus discípulos dizendo assim: olha, vocês estão vendo todas essas estruturas? Você está vendo esse templo aí enorme? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado, que não seja derribado. Jesus, no livro de São Mateus capítulo 24, Jesus repreende os seus discípulos, repreende as pessoas daquela época, porque as pessoas daquela época estavam preocupadas com as coisas materiais mais do que as coisas espirituais. E não é diferente nos dias de hoje. Nós vemos
a situação do mundo em que está vivendo. Jesus aqui no livro de Mateus capítulo 24, Jesus começa a profetizar sobre o princípio das dores. Tudo o que está acontecendo nesse mundo são doenças e mais doenças, pestes, falta de amor, fome, guerra, desespero, a violência, as autoridades não conseguem pôr limite. Tudo isso já foi profetizado aqui pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus. Tudo isso já foi profetizado. É por isso que a Bíblia diz que o homem erra por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus disse que no princípio das dores haveriam doenças, pestes, fome, terremotos, falta de amor, nação contra nação, reino contra reino. Isso são o princípio das dores. As pessoas andam preocupadas. Muitos estão preocupados com o seu futuro. Muitos estão preocupados com o que comer, com o que vestir, onde morar. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta tarde. Está na hora de você começar a se preocupar com a sua alma. Está na hora de você começar a se preocupar com uma morada que não vai ter fim. Está na hora de você se preocupar com a sua vida espiritual com Deus. Quando Jesus estava no templo, os discípulos começaram a admirar o templo e dizer: Jesus, que templo bonito, olha só a estrutura desse templo, que coisa bonita. Mas Jesus disse: não, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja destruído. E eu quero dizer para você hoje, a destruição desse mundo está perto de acontecer. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será também quando Jesus voltar. Na época da geração de Noé, as pessoas não se preocupavam nem um pouco, nem um pouco. E Noé já dizia: entra na arca, porque Deus vai destruir a terra, Deus vai mandar dilúvio. Mas as pessoas não acreditavam. É igualzinho nos dias de hoje. Não estão acreditando mais no Evangelho. Foi por isso que Jesus disse no livro de São Mateus que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. As pessoas dão valores às coisas materiais e desprezam o que é mais importante, que é a sua vida espiritual. Quando Deus fez o homem do pó da terra, Deus soprou nas suas narinas, ainda era um boneco de barro, e colocou dentro do homem o seu espírito, colocou no homem o fôlego de vida, e disse para o homem: tu és pó, e do pó hás de tornar, mas o teu espírito será entregue a Deus, que te deu. Então a Bíblia diz que haverá um acerto de contas. A Bíblia diz que haverá um juízo. Haverá um acerto de contas. A Bíblia vai dizer assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem curtir os prazeres que a vida oferece, se ele está desagradando ao Senhor Jesus? De que adianta? Aleluia. Jesus repreendeu os discípulos, e a palavra de Deus repreende as pessoas também nos dias de hoje, dizendo: nada ficará em pé sobre essa terra que não seja destruído. Jesus disse assim: vocês são templo do Espírito Santo. O homem foi feito para ser templo do Espírito Santo, mas o homem tem se afastado de Deus de uma maneira terrível, e a cobrança de Deus está vindo. Está vindo a cobrança de Deus. Os profetas vieram e anunciaram a palavra, mataram os profetas. Jesus veio e anunciou o reino de Deus, mataram Jesus. Não ouvem a palavra de Deus. Bem-aventurados são os que creem
Bem-aventurados são os que ouvem, bem-aventurados são os que leem as profecias desse livro, porque tudo está se cumprindo. Estão achando que a medicina vai dar jeito? Não vai. O remédio para esta nação, o remédio para este mundo chama-se Jesus Cristo. O remédio para esta nação chama-se arrependimento, chama-se confissão de pecados. Nós vemos nas TV, nós vemos nos jornais os anúncios das tragédias que estão acontecendo. É tragédia e mais tragédia. Esses dias a TV noticiou uma lancha que estava ali naquela água e estava para cair aquela pedra gigante em cima daquele barco. E as pessoas começaram a gritar e a dizer para aquelas pessoas ali: saiam daí, que isso aí vai desabar. As pessoas começaram a alertar aquelas pessoas que estavam naquela lancha para aquelas pessoas saíssem daquele lugar, porque uma grande tragédia estava para acontecer. Mas sabe o que acontece? As pessoas estavam intertidas, as pessoas estavam envolvidas naquelas festas, naquele navio, naquele barco ali, naquela lancha, e não deram ouvido ao aviso. E dentro de poucos minutos, uma grande tragédia aconteceu. Aquela grande pedra vira sobre aquela lancha e mata 10 pessoas, se não me engano. É isso que acontece quando o ser humano não dá ouvido ao aviso que vem da parte de Deus. Deus está avisando para as pessoas através dos sinais. Deus está avisando a esta geração através dos sinais. Doenças e mais doenças, pestes, violência, desastre, até a própria natureza está contra o homem por causa do seu pecado, por causa dos nossos pecados. Mas o homem tem fechado os ouvidos para os sinais. Jesus disse que seriam os princípios das dores, e coisa muito pior vai acontecer, porque é profecia. Aleluia. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é pecado? Pecado é transgressão da lei de Deus. Pecado é tudo aquilo que contamina a santidade de Deus na nossa vida. O tempo está acabando. O tempo está acabando. As pessoas precisam ficar atentas aos sinais. E os sinais estão nos avisando que estamos na última hora. Muitos confiam em cavalos, em carros. Muitos confiam na sua força política. Muitos confiam na medicina. Muitos confiam em homens. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que crê no Senhor. Aleluia. Porque o homem se prepara para a guerra, mas se Deus não der a vitória não vem. A Bíblia diz que existiam duas cidades de Sodoma e Gomorra. As cidades de Sodoma e Gomorra eram cidades perversas, eram cidades terríveis, cidades que se deitavam homem com homem, cidades que se deitavam mulher com mulher, cidades que faziam para si deuses, cidades que não tinham amor para com seu próximo. E essas coisas chegou até aos narizes de Deus e fedeu.
Deus está irado com esse mundo. Deus está irado com esta geração, porque é uma geração que não ouve as profecias, porque é uma geração que não ouve a palavra de Deus. Essa geração é uma geração que acredita na mídia, é uma geração que acredita na TV, é uma geração que acredita em que homens falam, em que mentirosos falam, em que políticos falam. Uma geração que acredita na palavra de falsos profetas, falsos apóstolos, e deixam de acreditar na palavra do Senhor Jesus. Leia a Bíblia, porque o tempo está próximo. Aleluia. E as cidades de Sodoma e Gomorra, 2 cidades, só fazia o que não agradava a Deus. E um dia Deus destruiu essas cidades. Não teve conversa. Deus mandou 2 anjos na cidade de Sodoma e Gomorra, e choveu fogo e enxofre nas cidades de Sodoma e Gomorra. E há muitos que digam: Deus é amor. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Deus é amor, mas Deus deixou mandamentos. Deus é amor, mas Ele deixou sua palavra para que o homem pudesse observar. E Deus avisou para Ló, Deus avisou para Abraão e disse: vou destruir essas 2 cidades. E Deus mandou fogo e todos morreram. Até hoje não existe nem vestígio dessas cidades de Sodoma e Gomorra, lá no Oriente Médio. A geração de Noé também foi toda destruída com água. Eles foram avisados através do profeta. Aleluia. Mas não creram. Bem-aventurados são os que creem. São os que creem. Bem-aventurados são os que ouvem. Bem-aventurados são os que leem. Mas bem-aventurados são os que obedecem às palavras dessa profecia. Aleluia. Breve Jesus Cristo voltará. Breve Jesus voltará. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Satanás está enganando esta geração. Satanás está distraindo as pessoas com coisas que agradam a nossa carne, que agradem a carne e a vontade do homem. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida eterna. Satanás veio para isso, para oferecer cachaça. Satanás veio para isso, para oferecer vícios, para oferecer maconha, para oferecer drogas, prostituição, adultérios, idolatria. Mas Jesus disse assim: venham a mim, porque eu sou a porta. Jesus disse: eu sou o caminho, e aquele que entrar por mim salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Porque a Bíblia diz que depois da morte o homem segue-se ao juízo. Há muitas pessoas que pensam que depois que morreu acabou. E muitas pessoas que acham assim: ah, depois que morreu acabou. Existe dentro de nós um espírito que foi dado por Deus, e espírito não morre, e alma não morre. A nossa carne será devolvida para o pó, porque do pó veio, mas haverá um acerto de contas. A Bíblia diz que todas as almas são de Deus, a alma do Pai, a alma do Filho, mas a alma que pecar, esta morrerá. A Bíblia vai contar a história de 2 homens. Um homem rico que achava que não precisava de Deus, porque tem pessoas assim. Tem pessoas que acham que não precisa se interessar, se preocupar com a sua vida espiritual. Precisa se preocupar com a vida espiritual, porque Jesus Cristo, Ele não veio dar sua vida na cruz do Calvário em vão. Jesus não se entregou na cruz em vão por nós.
Depois da morte segue-se ao juízo, diz a Bíblia. Depois da morte não adianta mais fazer uma reza de sétimo dia. Depois da morte a Bíblia diz que não adianta mais procurar padre, nem religioso nenhum, nem fazer reza de sétimo dia. Porque depois da morte segue-se ao juízo. E a Bíblia diz que depois da morte, a Bíblia diz que o homem morre uma só vez. E depois disso vem o julgamento. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Foi por isso que foi escrito este livro. Foi por isso que Deus deu os mandamentos para Moisés. Foi por isso que os apóstolos escreveram os atos de Jesus, para que nós hoje pudéssemos seguir sua palavra. A Bíblia Sagrada não é de religião nenhuma. A Bíblia Sagrada é as Escrituras Santas, que foi escrita para o homem seguir. Um jovem chegou para Jesus e fez uma pergunta interessante para Jesus. Perguntou para Jesus dizendo: o que é que eu tenho que fazer, Jesus, para me salvar? Jesus disse: você precisa conhecer os mandamentos. Você conhece os mandamentos? E Jesus começou a dizer para ele quais os mandamentos: não matarás, não furtarás, não roubarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e honra tua mãe. E aquele jovem, quando ouviu as palavras de Jesus, aquele jovem disse: Jesus, tudo isso eu já faço desde a minha mocidade, Jesus. Tudo isso eu já faço desde jovem, desde pequeno. Mas Jesus olhou para ele e disse: olha, ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto você tem, dá aos pobres, reparte com os pobres, depois vem e segue-me. Existem pessoas nesta mesma condição deste jovem rico que fez a pergunta para Jesus. Quando nós falamos sobre arrependimento, quando nós falamos que breve Jesus voltará e que haverá destruição para essa terra, a maioria das pessoas diz: eu já tenho religião, eu já tenho religião, eu já faço parte de uma igreja. Quem foi que disse para você que fazer parte de uma religião nos garante salvação? Quem foi que disse para você que ser evangélico nos garante salvação? Jesus disse para o religioso: ainda te falta uma coisa. Reparte o que você tem com os pobres, depois vem e segue-me. Quantas pessoas estão dentro da religião e ainda não conhecem Jesus? E ainda não aprenderam a seguir a Jesus, porque acha que a sua fé, que a sua crença já é o suficiente. Jesus disse para o religioso assim: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Para se tornar filho de Deus, precisa receber Jesus. Para se tornar filho de Deus, precisa ter um novo nascimento. Precisa crer na palavra de Jesus. Jesus disse: eu e as minhas palavras somos um. Não adianta você ser evangélico. Não adianta você ter religião alguma se você não examina as Escrituras e não tem através do Espírito Santo um novo nascimento. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Jesus disse na sua palavra: se alguém quiser vir após mim, Jesus disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está na hora de você abrir os seus olhos, está na hora de você abrir o seu coração e deixar de lado
essa conversa que você já acredita em Deus. Está na hora de deixar de lado apenas essa conversa que você já crê em Deus. Acreditar em Deus e crer em Deus não é o suficiente. A Bíblia diz assim: você crê em Deus, faz bem. Também Satanás crê em Deus e estremece. É preciso ter fé e ter obras. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Jesus Cristo é o Senhor, o único Senhor. E a Bíblia diz que só existe um intermediador entre Deus e os homens, Jesus. Só existe um intermediador, só existe um intercessor entre Deus e os homens, a Bíblia diz. Jesus ainda disse assim que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Os homens aqui na terra, através de religião, têm dado para as pessoas alternativas para que as pessoas coloquem a sua fé. Têm oferecido alternativas para se acreditar em Deus através de Maria, através de Aparecida, através de ídolos, através disso e daquilo outro. Mas eu te digo em nome de Jesus, o dono do céu chama-se Jesus. Então não existe outro caminho. João capítulo 14, a Bíblia diz assim: credes em Deus, credes em Deus, creia também em mim. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Creia em Deus, creia também em mim, Jesus disse. Mas de repente você é uma pessoa que diz: eu tenho muita fé em Deus, mas não obedece a Bíblia, não obedece os ensinamentos de Jesus. A sua fé e a sua crença é vã. Glória a Deus. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Essa foi a voz de Deus que falou para um homem rico que achava que o seu dinheiro era tudo. Sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: eis que o machado já está posto na raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão indo para o inferno? E alguém pode dizer: você está julgando porque só Deus sabe. O Senhor deixou sua palavra, deixou seus mandamentos. A Bíblia diz que os ímpios e todos aqueles que se esquecem de Deus não entrarão no reino de Deus. A Bíblia diz no livro de Apocalipse assim, livro de Apocalipse, a Bíblia diz que todo aquele, não importa se é evangélico, não importa que religião seja, não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é famoso, ou não importa quem seja, e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Jesus disse que o machado estava já à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto será cortada, será tirada. Você tem dado fruto para Deus? Você veio fazer o que nessa terra? Você veio fazer o que nessa terra? Você veio fazer o que nessa vida? O que é que você tem feito para Deus? A Bíblia vai contar no livro de Mateus uma parábola de um senhor que
antes de fazer uma longa viagem, chegou para os seus servos, para os seus empregados, e a um ele deu 1 talento, para outro ele deu 2 talentos, e para outro ele deu 5 talentos. O que recebeu 5 talentos do seu senhor, multiplicou, e quando o seu senhor chegou, ele apresentou 10 talentos. O que recebeu 2 fez a mesma coisa, multiplicou, trabalhou e prestou conta de 4. Mas o que recebeu 1 disse: não, só recebi 1. Eu sei que o Senhor é exigente, eu vou enterrar esse talento aqui, eu vou devolver o que é teu. Sabe o que é que esse último servo recebeu da parte de Deus? Recebeu da parte do seu Senhor a seguinte mensagem: servo mau, servo inútil, servo inútil. Não seja um inútil no reino de Deus. Não seja um inútil para Deus. Pare de se preocupar com as coisas materiais. Pare de se preocupar com as coisas dessa vida. Você acha que você vai viver quantos anos de vida? Quantos anos você acha que você ainda vai viver? E quando você partir dessa vida para outra, o que é que você vai apresentar para Deus? Deus vai dizer para você: eu te dei a vida, eu te dei o meu espírito, coloquei dentro de você. Eu disse para você: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, porque foi essa a missão que Deus deu para o homem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Aleluia. Vai haver um acerto de conta. Te prepara. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Deus vai haver um grande trono branco, e diante do trono de Deus lá, Maria não vai estar lá, Aparecida não vai estar lá, Padre Cícero não vai estar lá. Quem vai estar lá para julgar a gente chama-se Jesus. É Jesus que vai nos julgar, vai julgar as nossas obras. E todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, a Bíblia diz, será jogado no lago de fogo e enxofre. Só existe um intercessor entre Deus e os homens: Jesus. É isso que a Bíblia diz. Aleluia. João Batista, profeta do Senhor, pregava e dizia assim: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus não é feito de dinheiro. O reino de Deus não é feito de bebida, nem é feito de comida. O reino de Deus é poder. O reino de Deus ele é espiritual. Mas estão cegos. Esta geração anda cega, porque não examina as Escrituras. Seguem a pastores, seguem a padres, seguem a famosos, seguem a qualquer coisa, só não seguem as Sagradas Escrituras. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que seria o amor de Deus? O que seria o amor de Deus para com esse mundo? Será que o amor de Deus para esse mundo seria Deus passar a mão na sua cabecinha, você fumando maconha, você se prostituindo, você traindo sua esposa, seu esposo, você fazendo tudo o que o Satanás quer? Você faz tudo que Deus não se agrada e você quer morrer e quer que Deus passe a mão na sua cabeça e lhe dê salvação? Não. O Senhor Deus deu uma alternativa para nós. Todo
Todos nós nascemos condenados para ir para o inferno. Todos nós nascemos debaixo de condenação. Porque quando o homem e a mulher, quando Adão e Eva pecou lá no paraíso, a Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada. A Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. E Deus expulsou Adão e Eva. Não teve esse negocinho de amor. Deus disse: Adão, eu te formei do pó da terra. Eva, eu te fiz da costela de Adão. Não comam da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você morrer, que você comer, vocês morrerão. Mas Eva escutou a voz do diabo. O diabo chegou para Eva e disse: olha, Eva, você pode comer. Eva, você pode comer do fruto que está no meio do jardim, porque não é bem assim o que Deus disse. Deus disse isso porque Deus sabe. Satanás falando que no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Será que alguém consegue ser igual a Deus? Eva foi iludida por Satanás, porque Satanás disse: coma do fruto que Deus disse para não comer, porque você vai ser igual a Deus. Não é isso que as pessoas dizem? Ah, a Bíblia diz isso, mas eu acho que é assim. Está ouvindo a voz do diabo. A palavra de Deus, ela não foi escrita para ser questionada, nem para ser apenas estudada. Ela foi escrita para exemplo nosso, para que nós possamos obedecer e seguir. E quando eles pecaram, os dois, eles foram expulsos de um lugar que Deus tinha preparado para eles. Um lugar. E houve uma promessa lá no jardim do Éden, quando eles foram expulsos. Deus disse assim: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Não é Maria que pisa na cabeça da serpente, é Jesus que esmaga a cabeça da serpente. Milhares de anos se passaram. Os profetas profetizaram o nascimento de Jesus. E nasce Jesus. Nasce Jesus de Maria. E não é mérito nenhum para Maria, porque a Bíblia diz que Maria era uma serva de Deus, obediente a Deus. E Maria não mandou ninguém fazer a imagem dela. Jesus não mandou ninguém fazer a imagem dele. Ao contrário, a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 20, a Bíblia diz assim: não farás imagem de escultura de tudo que está em cima no céu, nem debaixo da terra. Não se curvarás diante das imagens, nem a eles darás culto. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio assim: maldito o telhado de uma casa que tem uma imagem de escultura. Maldito é o que faz, maldito é o que compra, maldito é o que vende. Só existe um intercessor entre Deus e os homens. Será que Jesus não é suficiente para o ser humano? Será que Jesus não é suficiente para esse mundo? Parece que não é. Porque se fosse, as pessoas adorariam a Jesus ao invés de adorar a Aparecida. Jesus não é suficiente para esse mundo, porque as pessoas precisam de um monte de ídolo, de um monte de imagens. Você só precisa de Jesus. Jesus é suficiente para você. Satanás se apresentou para Jesus.
Satanás se apresentou para Jesus. E sabe o que é que Satanás queria de Jesus? Sabe o que é que Satanás queria de Jesus? Quando Satanás se apresentou para Jesus, lá no jardim, lá no deserto, Satanás queria a glória, Satanás queria a adoração que era para ser dada a Jesus. Satanás queria a glória que é para ser dada a Deus. Satanás queria para ele a adoração que é para ser dada para Jesus, a Deus. Satanás queria para ele, porque no deserto Satanás se apresenta para Jesus e diz para Jesus: Jesus, eu vou fazer uma proposta para você. Eu vou te dar os reinos do mundo, eu vou te dar a glória do mundo, eu vou te dar a fama do mundo, se você se dobrar diante de mim e me adorar. Satanás está roubando a adoração que é para ser dada a Deus. As pessoas estão adorando a Satanás, se dobrando diante das imagens. Você não acredita? Leia a Bíblia. Quando um homem, quando uma mulher se dobra diante de uma imagem, ela está adorando o diabo, não está adorando a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, ele é Espírito. Deus, ele é Espírito. E importa que aqueles que o adorem a Deus em Espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em Espírito e em verdade? Adorar a Deus em Espírito e em verdade não é apenas ir para a igreja dia de domingo. Adorar a Deus em Espírito e em verdade não é ser membro de uma igreja evangélica. Adorar a Deus em Espírito e em verdade não é ser religioso. Mas adorar a Deus em Espírito e em verdade é ter fé e ter obras. É produzir frutos dignos de arrependimento. Judas traiu Jesus. Judas traiu Jesus. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Tem pessoas trocando o céu por dinheiro. Tem pessoas trocando o céu por prostitutas, por drogas, por cachaça. Quantas pessoas estão trocando a vida eterna, o direito de ir para o céu, trocando Jesus por imagens, por maldição, que a Bíblia condena. Sirva a Deus em Espírito e em verdade. A Bíblia diz: vocês são templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Ser templo do Espírito Santo é Deus morar dentro de você. Satanás disse: eu vou te dar tudo se você me adorar. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque somente, olha só o que Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Você está servindo a quem? Você está servindo a quem? Você está se dobrando diante de quem? Você está orando para quem? Você está pedindo milagre para quem? Para Maria? Para Aparecida? Para Antônio? Para Pedro? Para pastor? Para padre? Para papa? Para quem? Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem o Pai em Espírito e em verdade. Uma mulher chegou para Jesus e disse assim: Jesus, onde é que se deve adorar a Deus? Uma mulher samaritana, a Bíblia diz. Os judeus dizem que o lugar de adorar é no templo. Os
Os samaritanos dizem que o lugar de adorar a Deus é no monte. E onde que é o lugar certo de adorar a Deus, Jesus? Porque religião faz uma confusão. Religião faz uma confusão. Cada um com seu partido e com suas leis e com seus dogmas. Mas Jesus disse: mulher, o lugar de adorar a Deus nem é no templo, nem é no monte. A hora virá, e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores e os verdadeiros cristãos adorarão a Deus em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Você não precisa de religião, cai fora de religião. O apóstolo Paulo falou que religião era uma causa de grande lucro, e é. Em cada esquina que se passa, se vê uma religião diferente uma da outra. E Jesus está do lado de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Entrarei na sua casa, e haverá uma festa. Onde Jesus está, não tem depressão. Onde Jesus está, não há demônio que resista à presença de Deus. Os verdadeiros adoradores. O problema é achar verdadeiro. Esse mundo vive uma mentira. É mentira em todo lugar que a gente vai. É mentira na religião. É mentira na política. É mentira para todos os lados. Engano. Falsidade. É por isso que Jesus disse assim: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque se levantarão muitos falsos profetas. Se levantarão muitos que vão curar, que vão profetizar, mas são falsos. É o espírito do engano. Como que alguém será enganado por uma coisa que vai dar na cara? Como alguém vai ser enganado por uma coisa que está explícito que é falso? Satanás, a Bíblia diz que se for possível, Satanás, ele se transforma num anjo de luz e vai citar a palavra de Deus, vai profetizar, vai curar, vai adivinhar. Mas a diferença do verdadeiro para o falso é frutos do Espírito. Frutos do Espírito. É por isso que está escrito no livro de João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só permanece no erro até o dia em que você quiser. O homem tem a decisão de escolha. O homem tem a decisão de escolha. Mas uma coisa eu quero te dizer hoje: o seu tempo está acabando. O seu tempo está acabando. Ouça a voz de Deus. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz: eis que diante de vós é o caminho, eu coloco dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Aí a Bíblia diz assim: há caminhos que para o homem parece bom. Há caminhos que para o homem parece bom, porque quando está novinha, tudo é bonzinho. Quando está novinho, tudo é bonzinho. Mas a cobrança vai vir. A cobrança vai vir. E está chegando. A hora da colheita está chegando. O juízo final. É por isso que o profeta Isaías disse: quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação?
Em quem se manifestou o braço do Senhor, a força do Senhor? O anticristo está aí. O anticristo está aí. A Bíblia diz que o mundo vai se tornar um caos. O mundo vai se tornar um caos de uma forma que ninguém vai conseguir mais controlar nada. E um homem vai receber um espírito do diabo para enganar as pessoas, oferecendo a solução. E as pessoas vão adorar esse homem. Vão adorar esse homem, porque esse homem vai receber o espírito do anticristo. E será implementada a marca da besta. E muitos vão aceitar. Já estão trocando Jesus por muita coisa. Já estão trocando Jesus por uma noite no motel. Já estão trocando Jesus por um trago num cigarro de maconha. Já estão trocando Jesus por um ídolo de futebol. Já estão trocando Jesus por uma coisa banal que não te leva a nada. Você veio para esse mundo para quê? Você não é um animal. Você tem uma alma e você tem um espírito. E haverá uma prestação de contas. E não é um acerto de conta qualquer. Não será um acerto de conta qualquer. Aleluia. Aleluia. O tempo está acabando. Te prepara. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Aceita Jesus enquanto é tempo. Você acha que eu estou falando aqui? Aceita Jesus enquanto é tempo. Você acha que eu estou convidando você para ser evangélico? Não. Aceitar Jesus não tem nada a ver de que se tornar evangélico. Aceitar Jesus não tem nada a ver de que participar de uma religião. Aceitar Jesus significa obedecer o Evangelho de Jesus. Dizer: Jesus, a partir de hoje o Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Deixa que Jesus seja o Senhor da sua vida. Deixe de ser escravo dos vícios, da prostituição, da mentira, do adultério. Deixe de ser escravo de religião e seja escravo de Jesus, porque Jesus disse assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está pensando que Deus quer o seu dinheiro? O seu dinheiro é lixo para Jesus. Você está pensando que Jesus quer os seus bens? Jesus não quer nada seu. Deus é o dono do ouro e da prata, Ele que nos deu a vida. Deus quer a nossa obediência. Deus quer o nosso reconhecimento que só existe Jesus como Senhor. É isso que o Senhor quer. Reconhecimento que somos pecadores e que necessitamos de um Salvador. É isso que o Senhor quer de nós. Não adianta você ser evangélico e se não obedece ao Evangelho. Não adianta você ter religião. Aliás, você não precisa de religião. O homem não precisa de religião, não depende disso. Jesus nunca mandou ninguém sair construindo igreja por aí e botando o nome na parede e cobrando dinheiro de ninguém, nem regra de ninguém. Jesus disse: meu Pai é espiritual. Sigam-me, obedeçam minha palavra. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu presente no meio deles. Eu não vim defender a igreja evangélica porque eu não faço parte de nenhuma igreja evangélica. Eu defendo a palavra de Deus. Em qualquer lugar que você esteja, se tiver de acordo com a palavra de Deus, você está no caminho que leva a Jesus.
O caminho que leva a Jesus não é a igreja evangélica, não é a igreja católica, não é religião alguma, é a Bíblia. É a Bíblia que nos ensina o caminho que nós devemos andar. A Bíblia não tem partido. As pessoas gostam de ouvir o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. As pessoas gostam de ouvir o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Mas as pessoas não gostam de ouvir que deve negar-se a si mesmo, que o adúltero não entra no reino de Deus, que quem adora imagem de escultura não entra no reino de Deus. A Bíblia diz que não pode acender vela para morto, para imagem. A Bíblia diz que não se deve se deitar homem com homem, mulher com mulher. Isso é abominação a Deus. Essas coisas as pessoas não querem seguir. Muitos vão querer se matar, mas não terão fim. Alegria lá no céu, a mesa posta, os crentes ali de pé. Jesus disse: se alguém quiser me seguir, e se alguém deseja ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Se alguém quiser entrar no reino de Deus, o caminho é Jesus. Só Jesus. Jesus disse que o caminho era estreito e a porta era apertada. No caminho para o céu não cabe você e Maria, nem Antônio, nem João, nem Vício. Não é fácil entrar no céu. Não é fácil. Jesus disse assim: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, tia, mulher, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Aleluia. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É Jesus que alimenta a necessidade da nossa alma. Alguém pode ter uma alegria momentânea e passageira quando está numa balada. Alguém pode ter um prazer momentâneo quando está com um baseado de maconha na sua boca. Alguém pode ter uma alegria momentânea quando está no motel, em adultério ou se prostituindo. Mas o final dessas coisas são morte eterna. O inferno existe e o céu também existe. Você vai procurar agradar a quem? Ao diabo ou a Jesus? É muito interessante muitas coisas que acontecem. É muito fácil as pessoas seguirem religião. É fácil seguir religião, porque com Jesus existem mandamentos e regras para chegar no céu. Mas para se seguir a Maria, ou a Aparecida, ou a qualquer outro ídolo, é fácil, porque ela não fala, não ouve, não vê, não exige nada de você. Mas Jesus fala, vê, escuta, ouve, e exige do homem arrependimento, e exige do homem confissão de pecado. É fácil você seguir uma imagem de escultura e acender vela para ela, porque ela não vai exigir nada de você. Ela não vai exigir que você saia da sua prostituição, da sua droga, da sua maconha. Ela não vai exigir santidade de você, porque a religião diz. Porque a religião vai dizer que quando você morrer, você procure o padre, você pague a ele para ele fazer uma reza de sétimo dia,
para tirar a alma daquela pessoa que morreu numa vida desgraçada de pecado do fogo do purgatório. Uma mentira de Satanás. Onde que a Bíblia fala isso aqui? Onde que a Bíblia fala que existe fogo do purgatório? Onde que a Bíblia manda você se dobrar diante de uma imagem de escultura? Sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o pecado de idolatria é igual a um pecado de macumbaria, de feitiçaria. Sabe por quê? Porque quando você acende uma vela para um morto, para uma imagem de uma pessoa que já morreu, você está cometendo feitiçaria. Você está invocando os mortos. Jesus Cristo é o Senhor, e breve Ele voltará, e esse mundo vai provar a ira de Deus. Esse mundo vai provar a ira de Deus. Deus é amor, mas Ele é justiça. Não se engane, não confunda amor de Deus com graça de Deus, com misericórdia de Deus. Salmo 115, a Bíblia diz assim: porque dirão as nações, onde está o seu Deus? O nosso Deus? O nosso Deus está no céu e faz tudo o que Ele quer. Mas os ídolos das nações são de prata. Salmo 115. Os ídolos dos deuses dos povos são de prata, de ouro, de barro, de gesso. Olha o que a Bíblia diz: tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem boca, mas não fala, e não sai som algum de sua garganta. Confundidos e envergonhados serão todos aqueles que o adoram e o seguem. A Bíblia é clara: segue quem quiser. Mas existem vários exemplos do que Deus fez com a geração que desprezaram o Evangelho. Aleluia! O tempo está acabando. Breve Jesus voltará nas nuvens do céu para tirar a sua igreja dessa terra. Uma igreja, quando eu falo igreja, não estou falando em religião. Quando eu falo igreja, eu não estou falando em denominação religiosa. Não estou falando em empresa gospel. Estou falando de um povo redimido, separado. Está difícil de achar, né? Mas tem. Jesus voltará. E Ele não vai voltar mais como ovelha. Jesus não vai voltar mais como ovelha. Quando Jesus veio, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu quando Jesus veio? Os homens pensaram que Jesus ia ser um grande político. Os judeus disseram: nasceu o rei de Israel. Seremos escravos da mão de Roma. Ele irá nos libertar. Nós não vamos mais pagar taxa de impostos altos. Seremos livres de Roma. Seremos um país próspero e farto. Mas Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. A igreja de Jesus não é desse mundo. A igreja de Jesus não se envolve com política. A igreja de Jesus não se envolve com corrupção. Jesus Cristo é o Senhor. Examine as Escrituras enquanto é tempo. Sai fora de idolatria, de religião. Pare de seguir a pastor, a padre, a papa, e segue a Jesus, porque o juízo de Deus está vindo aí.
No dia do juízo de Deus será você e Deus. O padre não vai estar lá para te julgar, nem teu pastor, nem ninguém. Segue o Evangelho, porque nos últimos dias se levantarão muitos falsos, usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. Que a gente mais é isso. Mas hoje eu vim dizer para você: deixe tudo e siga a Bíblia, siga Jesus, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. A hora da colheita está chegando. E o Senhor vai separar o joio do trigo. Quem você é? Você é trigo ou você é joio? A Bíblia diz que Deus vai separar o joio do trigo. O trigo será colocado no celeiro, mas o joio será colocado na fornalha para queimar. A Bíblia diz que diante do juízo de Deus, o Senhor vai juntar todas as nações da terra, não vai ficar ninguém de fora, e vai dizer aos que tiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, por sua herança o céu que foi preparado para vocês. E vai dizer para os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Segui a religião, mas não segui a minha palavra. Estava nu e não me deu de vestir. Estava com fome e não me deu de comer. Te prepara. Pensa um pouco. Pensa um pouco que você tem uma alma, que você tem um espírito, que existe uma eternidade. Uma eternidade. A Bíblia diz que na eternidade o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. E esse lugar chama-se Lago de Fogo e Enxofre. Você tem uma alma. Que adianta você ganhar tudo nessa vida, ou você tem uma vida livre para pecar, mas é uma vida de transgressão contra os mandamentos do Senhor. Deus abençoe a tua vida, para que você possa ter salvação. A Bíblia diz: em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Porque nenhum outro nome é dado debaixo do céu, dentre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome. É pelo nome e pela obediência. Na hora da morte não vai adiantar você rezar Ave Maria, porque não existe Ave Maria. Na hora da morte não adianta você clamar por ídolo nenhum. Clama ao Senhor e entrega a tua vida a Ele. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus foi batizado com mais de 25 anos de idade. Você foi batizado quando era bebê, quando era criança. Diante da Bíblia não serve para nada. Batismo significa arrependimento. Uma criança, um bebê não pode se arrepender de nada. Não tem pecado. Quem crê e for batizado, quem crê e se arrepender, quem crê e deixar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. A porta da graça, a porta da salvação ainda está aberta. Você tem a oportunidade de arrependimento e de salvação até enquanto você estiver consciente. Aleluia. O tempo está acabando. Se Deus pedir a sua alma hoje, o que é que você tem feito para Deus? Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus.
então o reino dos céus será. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui em Maceió, amém? Aqui é a região de Maceió, aqui é a região da rodoviária, tá? Aqui é a rodoviária. Estamos aqui para anunciar a palavra do Senhor Jesus, amém? Região carente, muita idolatria. Nós estamos aqui para anunciar que Jesus Cristo breve voltará, amém? Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Aqui é o lugar que a gente fica. Direi ao Senhor. Olha os cachorrinhos aqui, ó. Ele é meu Deus. Amém. Aqui passa muita gente aqui, irmão. Passa muita gente aqui. Deixa eu tomar um pouquinho. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente. Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus, amém? Vou terminar aqui, que Deus abençoe a todos para a glória de Deus.